Oi, pessoal, tudo bem? Gente, continuando então, né, a aula passada que foi sobre os transtornos de ansiedade e humor, né, a gente vai complementar a aula. Para quem achou que precisava de uma certa complementação, aqui está a complementação dela nesta aula que nós vamos conversar sobre as principais queixas na clínica infantil, tá? Ah, Luiz, mas queixas na clínica infantil são inúmeras. São inúmeras. E por isso eu trouxe aqui as principais, né? É claro que cada um na sua própria vivência vai ter uma série de situações, de queixas que aparecem no seu consultório, né? Eu tô falando aqui da minha experiência, do que eu percebo como maior quantidade de queixa que eu tenho recebido, ou que já recebi nesses anos de trabalho, tá? Então, vamos lá. Eu percebo, né, dentro do consultório, que as principais queixas que aparecem como as mais importantes, não que as outras sejam menos importantes, mas como mais, como ansiedades, como queixas que a gente pode lidar como as mais sérias, digamos assim, tá? A primeira delas que eu coloquei foi a própria inibição intelectual, tá? Coloquei inibição intelectual, distúrbios alimentares, agressividade, mas tem outras, né? Tem sono, que também muitas vezes os pais chegam só com essa demanda do sono e quando a gente começa a conversar surgem várias outras, né? Que às vezes eles não sabem delimitar como demanda deles, demanda da criança. Às vezes é uma questão deles e é uma questão da criança, separada, né? Então, se a gente for falar que vários tipos de demanda, vai surgir uma quantidade imensa delas. Mas aqui a gente vai falar as principais que têm mais frequência, até na própria literatura e na minha própria vivência de vida, tá? Na própria inibição intelectual, eu percebo que é uma característica de uma demanda muito comum, né? As crianças chegam ao teu consultório por própria indicação da escola, né? A escola percebe a necessidade daquela criança por questões de inibição intelectual. O que é a inibição intelectual em si? É a dificuldade da criança conseguir aprender. Ela está inibida ao próprio desenvolvimento intelectual. Mas esse inibimento intelectual ele não tem só a ver com a questão cognitiva, ele tem a ver principalmente com a questão emocional. Se você recebe no consultório uma criança que você percebe uma dificuldade que vai para além da questão emocional, por exemplo, um transtorno de aprendizagem severo, uma criança que já está com dislexia, ou dislalia, ou descalculia, ou qualquer outro tipo de transtorno de aprendizagem, é importante que você também possa fazer um encaminhamento para um profissional que trabalhe com essa área. Porque o seu trabalho é diferente do trabalho de um psicopedagogo. Então, a gente também tem que levar em consideração as questões de ordem fisiológica, questões orgânicas e de aprendizado também. É claro que a inibição intelectual ela tem uma relação muito grande com o emocional, mas muitas vezes não é só isso. Muitas vezes a criança tem, de fato, uma questão neurológica que dificulta esse tipo de aprendizado, tá? E aí, se essa criança tiver um acesso aos dois tipos de trabalho, provavelmente, se a questão dela também for de ordem emocional, ela também vai poder ter um desenvolvimento muito mais alto, né? Ou muito mais rápido, se ela tiver essa chance de que os profissionais percebam as demandas distintas, né? Porque você ficar tratando, por exemplo, uma criança que tem um transtorno de aprendizagem grave no seu consultório e ela tem um problema neurológico, como que você vai fazer se ela não tem um outro acesso, né? Ou uma criança, por exemplo, que está tentando suicídio no teu consultório, e aí voltando para a depressão, que eu falei que ia voltar. Uma criança que chega até você com depressão grave, né? Que já tentou suicídio, por exemplo, essa criança pode ficar com você sem medicação? Não. Jamais. Porque o seu trabalho vai ficar impossibilitado por conta da situação de vivência que ela já está, né? Se fosse uma criança que tivesse um desenvolvimento emocional indo para o processo depressivo ou já estabelecendo uma depressão, mas que você já está no trabalho com ela, é diferente de uma criança que já tentou suicídio. É diferente de uma criança que está num momento depressivo quase para internação. Então você não pode pensar na possibilidade de tratar uma criança sozinha desse jeito. Até porque a responsabilidade que você vai ter com ela é muito maior, porque aí, se ela faz uma besteira, a responsabilidade fica toda sobre você. Então, você que trabalha com adulto, mas nunca trabalhou com criança, entenda
que as manifestações depressivas de uma criança não são tão diferentes das manifestações depressivas de um adulto. Também existe a medicação para a infância, tá? Então precisa também de uma indicação para um psiquiatra se essa criança tiver uma necessidade. Quando a gente falar na próxima aula sobre a psicose infantil, nós vamos falar da necessidade real de muitas vezes essa criança precisar de uma medicação para estar no trabalho com você, tá? Até por conta dos próprios desequilíbrios que essa criança manifesta no consultório, certo? Então a medicação ela ajuda nesse equilíbrio e ajuda para que a criança com você possa estabelecer uma relação de vínculo melhor, possa estabelecer uma comunicação com você mais adequada. Se ela está no movimento de desequilíbrio emocional por completo, ela não vai fazer nenhum tipo de vínculo com você, ela não vai fazer relações, ela não vai brincar, entendeu? Então ela precisa sair um pouco desse casulo para ela poder olhar outras possibilidades. E uma criança que está nesse movimento, ela não vai fazer isso, tá? Então a inibição intelectual, existe uma relação imensa com o emocional, mas pode ser que não seja só isso, tá? Outro ponto da inibição intelectual que você precisa perceber, existe uma questão muito grande da limitação do próprio ego, né? Para não disputar a angústia. O que significa isso aqui? Existe a questão da satisfação ou não em relação ao alimento. Então, uma criança que tem uma dificuldade em relação, vamos supor, à própria mãe, né? Existe uma dificuldade de relação materna ali, familiar, tá? Que já é antiga. Essa criança que não tem uma satisfação em relação ao próprio corpo materno, vamos supor, ela não consegue perceber que esse corpo materno está satisfeito, ou que esse corpo materno não está, digamos, ferido, tá? Como tem aqui, vamos supor. Satisfação ou não com o alimento para a sua própria mente. Desejo de conhecer se o corpo da mãe está bem ou se está ferido. É importante que a gente possa entender se nessa relação materna a criança tem condições ou não de se alimentar do conhecimento. Então, o fato da criança não aceitar aprender, por exemplo, ou se estar limitada no próprio aprendizado, pode existir sim uma relação com a questão alimentar-se do próprio conhecimento. Então, pode ter uma relação grande, psiquicamente, com a relação materna, né, de ferir ou não esse corpo materno, né, ou esse corpo estar alimentado ou não, né, ou esse desejo de conhecer se o corpo da mãe está bem ou ferido para se alimentar, né? Então, quando eu falo de alimentar, eu estou falando de alimentar cognitivamente falando, tá? Ou se eu vou fazer uma própria renúncia em relação ao meu aprendizado, tá? Então, é muito simples que a gente possa entender que a inibição intelectual, por exemplo, naquele caso que eu trouxe, né, na aula passada, quando eu finalizei alguns tópicos da Melanie Klein e trouxe um caso em que a gente conversou sobre uma criança que tinha uma inibição intelectual grave, né? Naquele caso, você pode perceber diretamente que existia uma dificuldade imensa em relação à alimentação do próprio alimento, uma dificuldade em relação ao alimento materno e em relação ao alimento do saber, né? Então, o alimento do saber era algo que para ela não existia, né? Ela não tinha necessidade, não tinha vontade, não tinha desejo de se alimentar do próprio saber. Então, naquele caso, ela, até pela própria situação que ela viveu, e ela não tinha mais mãe, né? Ela ficou no sentido de abandono interno, não abandono externo, mas no abandono interno, em que ela não tinha por que aprender, ela não tinha para que aprender, né? Então, não existia nenhum motivo emocional que a levasse a aprender. É diferente de uma criança que tem uma vivência emocional equilibrada, em que ela tem condições de aprender, em que ela deseja aprender, tá? Então, a inibição intelectual pode chegar no seu consultório como uma das maiores causas de queixa dos pais. É uma criança que chega na escola que não aprende, é uma criança que chega na escola que não aceita ficar na sala, não aprende a ler, a escrever. Os amiguinhos dela estão todos aprendendo a ler e escrever, minha filha não aprendeu ainda. Então, uma das coisas que você pode questionar com os pais e pensar no seu trabalho é se essa criança está pronta para aprender, de que forma que ela estaria pronta e por que ela não quer aceitar esse tipo de aprendizado,
Tá? Existem outros tipos de aprendizados mais graves, em que essa criança não internaliza mesmo, que aí pode ser da ordem mesmo neurológica, e existem somente os da ordem emocional. Tá? Existem crianças, por exemplo, que têm transtorno de déficit mesmo, de atenção, ou também tem um de hiperatividade associado, e com isso faz com que ela tenha uma maior dificuldade de concentração, maior dificuldade de absorção do próprio conteúdo, mas não impede que ela aprenda, e nem muito menos impede que ela tenha acesso ao conteúdo. Pelo contrário, às vezes esse acesso pode ter apenas uma relação com a família. Então, observar se nessa queixa da inibição intelectual existe uma relação no triângulo pai, mãe, filho, tá? Transtornos alimentares. Todo mundo sabe, vocês com certeza sabem que estão aí assistindo, que os maiores transtornos alimentares, né, dito pela própria literatura, são esses 3. Óbvio que existem outros, né, até mais atuais, mais contemporâneos, que surgiram em relação aos próprios exercícios físicos, enfim. Tá? E a gente não vai entrar nesses agora, nem em momento nenhum do curso. A gente vai apenas pensar o porquê que os transtornos alimentares podem ser uma das queixas importantes trazidas pelos pais aqui no consultório, tá? Por exemplo, anorexia, bulimia e compulsão alimentar. São os 3 mais importantes, né? Que a gente, aqui na compulsão alimentar, a gente pode pensar que existe compulsão alimentar na bulimia e também tem a questão da obesidade, que pode estar relacionada à bulimia também, né? Por quê? Porque um obeso, ele pode ter bulimia e compulsão alimentar. Ou ele pode simplesmente ser apenas obeso por uma questão de disfunção hormonal, né? Então, quando eu falo de distúrbio alimentar, eu não falo necessariamente de ser magro ou ser gordo. Não. Eu falo de distúrbio emocional mesmo, distúrbio alimentar relacionado ao emocional. Então, Luiz, existem crianças com distúrbio emocional? Sim. O distúrbio alimentar, perdão? Sim, existe. Vários. É muito natural você receber no consultório crianças com anorexia. Bulimia, eu vi poucas vezes. Mas a anorexia, eu já tratei, eu acho que de umas 3 ou 4 que eu tenho recebido. Inclusive, uma delas, se eu posso citar por cima um pouco desse caso, só para que vocês tenham noção de mais ou menos como que foi, já que a gente está falando aqui sobre esses distúrbios alimentares, posso citar, era uma criança, um menino, né, não era uma menina, que normalmente a gente pensa que a anorexia e bulimia realmente tem uma ligação maior com o sexo feminino, né, até pela própria questão corporal em si da mulher, mas esse era um menino de 5 anos, né, e ele tinha tanto anorexia como bulimia. E era uma criança que desesperadamente comia como uma compulsão alimentar e imediatamente botava para fora, né, na busca de um corpo muito magro sempre. E era uma criança muito pequena, né, mas que no próprio tratamento da psicoterapia em si, era uma criança que buscava o tempo todo se relacionar comigo da forma como se relacionava com a mãe, né? E o trabalho foi um trabalho relacionado dele também com a mãe, porque a sua maior dificuldade era vinculado a ela, né? Era uma mãe que tinha um distúrbio emocional muito grave em relação à própria alimentação. Era uma mãe que a gente pode dizer que era doente em relação a isso. Era uma mãe que controlava o tempo todo a própria alimentação da criança desde quando ela nasceu. Era uma criança que tinha uma voracidade imensa para mamar desde os primeiros dias de vida e foi privada de alimento no útero materno, né? Então, essa privação de alimento já fez com que ela necessariamente nascesse com voracidade, uma necessidade imensa de se alimentar. E logo depois, essa mãe privou do peito materno por questões físicas, né, e emocionais, e não queria mais amamentar o seu bebê. Então, esse movimento dela de já rejeitar desde o início e ficar o tempo todo controlando, ela pesava a criança diariamente. Ela tinha uma balança dentro de casa e pesava essa criança diariamente. Por anos a fio ela fez isso. Então, uma criança de 5 anos, que é pesada diariamente, né, desde quando se conseguiu ficar em pé, ela pesava sempre, num desespero e aflição de que essa criança fosse obesa, né? Então foi fazendo transformações emocionais nesse bebê, de forma que a relação dele com o próprio alimento foi completamente distorcida do saudável, né? Então foi uma criança que desenvolveu uma relação com o alimento totalmente patológica. Então a necessidade dele de ingerir o alimento
era desesperador, mas ao mesmo tempo ele não suportava aquele alimento dentro dele, como se aquele alimento fosse destruí-lo, como se aquele alimento fosse maltratá-lo. E então, se ele fosse maltratá-lo, ele precisava ser colocado para fora. Então, a necessidade de colocá-lo para fora com a maior emergência possível antes que o organismo dele internalizasse o alimento, né? Então, esse movimento que ele fazia durante as sessões eram repetitivos e ele precisava fazer isso o tempo todo. Foi uma criança que eu tratei por 2 anos e meio, mais ou menos, né? E foi uma criança que eu dei alta logo depois desse tempo. E foi um trabalho muito bacana, um trabalho realizado com a mãe. Era uma criança que não tinha pai conhecido por ela, né? E ele morava com a avó. Então, as duas se retroalimentavam nesse movimento. Então, para que vocês possam entender que o tratamento com a criança que tem transtorno alimentar pode ser grave ou não, né? É um tratamento que muitas vezes na criança pequena a gente utiliza comidinha, né? A gente utiliza uma ressignificação do alimento com ela, né? O movimento, por exemplo, que surge muito é de alimentar os bebês no consultório. Por isso que é muito importante você ter bebezinhos pequenos no consultório. Essa troca de alimentar, né, entre o paciente e você, essa necessidade de fazer comida no consultório, de usar água, outro exemplo que eu posso dar, de movimentar o bebê na troca de fraldas, no cocô, no xixi, no alimentar-se. Esse movimento que ele faz com você, ele ressignifica toda a vivência que ele teve com a mãe na fase em que houve essa iniciação para esse distúrbio, né? Então, essas ressignificações, essas novas tentativas com a criança de um novo olhar acerca daquilo, são coisas que ele vai reconstruindo ao longo do tempo. É claro que com regressões, né? Em muitas situações, a criança está começando a se deslocar e aí ela tem uma recaída muito grande e não quer mais voltar, né? Porque aquilo para ela gera um sofrimento muito grande. Então, a mãe, né, precisa também ser trabalhada. Então, eu também solicitei que a mãe fizesse um acompanhamento psicológico para que ela pudesse trabalhar essas questões internas com ela, que já vem da relação dela com a mãe. Então, era uma repetição familiar imensa que estava acontecendo dentro daquele caso, tá? Então, vejam que existe um livro muito bacana sobre transtorno alimentar, que eu vou colocar também lá embaixo como sugestão para vocês. É um livro muito rico, tem uma série de informações sobre os transtornos alimentares, fala sobre a anorexia, fala sobre a bulimia, fala da relação materna nessa construção alimentar, fala dos traumas, né, dos vazios, consegue demonstrar para a gente a grande relação que a anorexia tem com o próprio vazio em relação à função materna, né? Então, existe uma série de coisas que são importantes da gente conhecer, né, para quem quer também receber crianças assim, né, nesse tipo de dificuldade. Outra situação que é muito comum a gente receber é a compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar você também pode e deve trabalhar com esse tipo de material. Normalmente, as crianças que eu já recebi com compulsão alimentar, elas brincam muito de comidinha, muito, o tempo todo. E repetem a brincadeira de comidinha várias e várias e várias vezes. E também utilizam muito desenho, né? Então, é através dessa brincadeira que elas vão fazer essas reconstruções junto com a gente. Então, é um trabalho muito rico, muito bacana, mas que muitas vezes também tem que ser feito junto com a família. Porque algumas coisas precisam modificar junto com esse trabalho, tá? Outra queixa, aí vem a depressão novamente, né? Outra queixa que aparece o tempo todo pra gente é a depressão e a ansiedade. Essa eu acho que é a maior de todas, né? A ansiedade, porque ela é clássica e ela tá no dia a dia do sujeito, né? Existe uma quantidade de fatores que fazem o tempo todo essas crianças sentirem ansiedade. E uma das coisas que eu percebo muito em relação à ansiedade e à depressão é o vazio, né? Então, vocês que já trabalham no consultório sabem o quanto o vazio é significativo para essas crianças. Crianças que não conseguem sentir o vazio em momento nenhum, em que os pais precisam ficar o tempo todo fazendo reposições de objetos para que esse vazio fique o mínimo de tempo possível presente dentro do sujeito. Então, essa obsessão dos pais
em inserir a quantidade de objetos o tempo todo para que eles não sintam vazio é uma dificuldade dos pais. E não ensinar essas crianças a construir em torno desse vazio. Construções simbólicas e não objetais, né? Que é o que eles ficam fazendo o tempo todo. E essa substituição, ela vai gerando na criança uma necessidade imensa de estar sempre repondo esse vazio quando ele surge. Porque, afinal de contas, você não consegue passar o tempo todo repondo objetos, né? Então, quando ele chega no teu consultório, que ele já chega com um nível de ansiedade absurda e que ele já usufruiu todos os teus brinquedos, ele vai te perguntar: cadê mais? Acabou, já brinquei com todos. Tia, eu já brinquei com todos. E eu já tô aqui há 3 meses e já brinquei com todos os brinquedos. Tu não vai repor? Tu não vai comprar brinquedos novos? E aí? Não tem mais, sabe? Essa coisa assim de estar o tempo todo querendo repor com esses vazios, preencher esse vazio o tempo todo, que os pais fazem isso diariamente, né? Então, assim, nas férias, essas crianças têm uma necessidade imensa de estar o tempo todo buscando coisas para repor, né? E não ficam, não constroem com esses filhos coisas que são simbólicas, coisas que são simples e são pequenas e que não precisam de muita coisa, né? E aí você, junto com esse paciente, pode criar com ele uma série de coisas dentro do consultório que são simples também, né? Recortes, figuras, massinhas, pinturas, e mostrar para ele que esse tipo de produção ela é feita e é feita e é feita o tempo todo e que ela não precisa ser repetida, né? E que se ela for repetida e se ela quiser ser repetida, se ele quiser, não tem problema nenhum, né? Então esse tipo de repetição, esse tipo de movimento, você vai junto com ele construir e ensiná-lo, porque em muitas situações eles não aprenderam, né? Então, quando eu coloco aqui, avaliar os transtornos depressivos e ansiosos da criança, é aquilo que eu falei em relação à indicação. Se você tem um paciente que tem um nível mais elevado de ansiedade, ou depressivo, ou suicida, enfim, você precisa estar em alerta para avaliar esses transtornos, percebê-lo, se você vai dar conta disso somente no seu consultório, ou se você precisa indicar para outros profissionais em paralelo com você, tá? Seja neuropsiquiatra, seja neuropediatra, seja neuropsicólogo, seja neurologista, seja fono, seja psicopedagogo, certo? Então existe uma série de profissionais que podem trabalhar junto com você nas necessidades que você percebe daquela criança. Como eles também encaminham, né? Quais os quadros de ansiedade que fazem parte, né? Depressão é um quadro que faz parte da ansiedade? Sim. E suicídio? Sim. Isolamento? Sim. Tristeza profunda? Sim. Então são todos os pontos que você precisa ficar em alerta em relação às situações que a criança vai dizer para você no consultório ao brincar, tá? Porque ela simplesmente pode não verbalizar, mas ela pode realizar esses movimentos de suicídio, de isolamento, de tristeza, de apatia, só na brincadeira com você, tá? E como acontece o seu brincar? Como que funciona o brincar? E como essa criança consegue se comunicar com você, mesmo sendo depressiva, mesmo estando depressiva, mesmo não querendo conversar, né? Como que ela brinca? Através do vínculo. Então, se ela estabelecer um vínculo com você de uma forma produtiva e transferencial, ela com certeza vai conseguir, em algum momento, confiar e vai conseguir jogar sobre você o que ela não suporta, né? Nem que seja lavando a mão o tempo todo, isso já é um índice, né? Nem que seja maltratando você, batendo em você, reclamando o tempo todo de você, nem que seja usando toda a vida os mesmos jogos, nem que seja pegando as bonequinhas e maltratando as bonequinhas, ou querendo riscá-las, ou querendo quebrar a cabeça, ou querendo repartir os braços, ou querendo quebrar os seus brinquedos. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades que a criança tem dentro do consultório de demonstrar o seu sofrimento, tá? E vai caber a nós entender que esse sofrimento ela está querendo dizer alguma coisa e caber a nós interpretá-los da maneira correta, tá? Se medica a criança? Com certeza. Se a criança tiver um movimento depressivo adequado para a medicação, quem vai saber se essa medicação é adequada é o psiquiatra, não somos nós. A não ser que a gente trabalhe com a psiquiatria também.